Olá, princesas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo bem. Mara Silva falando aqui. Se você for nova aqui no canal, já curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo. E já aproveita para assistir tudo que já existe aqui dentro desse canal, tá bom? Que tem muito conteúdo bacana, hein? Então vamos lá, gente, a mais um capítulo dessa série, né? Na série anterior eu vou deixar tudo em uma playlist, aí vocês assistem lá desde o começo. Caiu aqui de paraquedas? Vai lá na playlist, assiste lá desde o começo pra você ver como tudo ocorreu desde lá de trás, tá bom? Então vamos lá, gente, continuando aqui o nosso papo aí do capítulo anterior, né? Então aí eu comecei a fazer unhas aqui em casa mesmo, cobrando esse valor simbólico de R$ 10, porque eu não era manicure, gente, eu não tinha curso, nada, eu fazia do meu jeito. Gente, para vocês terem uma ideia, tá? E antes de mais nada, gente, não me julguem, por quê? Porque na época todo mundo atendia do jeito que eu vou falar pra você aqui agora. Na época todo mundo atendia desse jeito. Gente, era uma toalha, era um alicate. Era assim, gente, um palito pra todo mundo, uma lixa pra todo mundo. Era assim, tá? Então, assim, todo mundo fazia isso. Tipo, um exemplo. Na minha casa de mulher tinha eu e minha mãe. Então, se tivesse um alicate, nós duas usávamos. Não esterilizava, nada disso, entendeu? Isso eu estou falando, gente, de muitos anos atrás, tá? De 16 anos atrás, tá? Que eu calculo mais ou menos que meu filho tinha uns 2 anos quando... mais ou menos isso, uns 2 aninhos quando eu comecei. Então era desse jeito, eu ficava ali sentada e eu atendia uma, terminava, próxima, terminava, era assim. Luva, eu usava luva, por incrível que pareça, mas sabe por quê? Porque eu fazia as minhas, então eu não queria estragar. Então, por isso que eu usava as luvas. Não era pra proteção, né? De, tipo, infecção, de doença, de nada, gente. Era pra proteger minha unha. Só pra isso que eu usava luva. Acreditem. Mas, gente, isso é uma coisa que era muito comum na época. Muito, muito, muito mesmo, tá? É claro que vai chegar a parte onde eu vou falar que tudo isso mudou, né? Graças a Deus, né, gente? Meu Deus do céu. Mas graças a Deus também, gente, na época não tinha todo esse problema que tem hoje, tá? Não tinha todo esse problema que tem hoje em dia pra você fazer unha e etc, tá? Então, assim, quando eu comecei a atender aqui na minha casa, né? Era isso que eu atendia: cutilagem, esmaltação, decoração. Sempre demorei muito e ninguém nunca questionou o tempo que eu demorava, porque eu decorava. Então a decoração todo mundo via que demorava, era todo um detalhe, era no pincel, na mão. Então, pelo contrário, sabe? Pelo contrário, elas ficavam assim maravilhadas, falavam que valia a pena esperar e tal. E mesmo quando chegavam com ideias que eu ficava, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Mesmo assim eu encarava e no fim elas gostavam, entendeu? Mesmo que às vezes eu não gostava do resultado, mas elas ficavam assim, encantadíssimas, entendeu? E isso fazia total diferença, gente, total diferença. Então eu já tinha ali bastante clientes, mas esse era o valor que eu cobrava, que foi o valor, na verdade, que a ex-mulher do meu tio, né? Na época ela era casada com ele, e ela que estipulou esse valor. Pra quem perdeu essa história, gente, vai pro outro capítulo, volta aí um capítulo, assiste lá. Então, ela que estipulou esse valor e eu fiquei cobrando R$ 10 o pé, R$ 10 a mão. Se a pessoa quisesse decorar as 10 unhas, eu decorava as 10 unhas por R$ 10 o pé, R$ 10 a mão, entendeu? Então, fiquei assim por um tempinho, né? Até que... Só que nisso, gente, eu tava o quê? Procurando emprego, né? Porque pra mim
Fazer unhas era um hobby, era um passatempo, era uma diversão, vamos dizer assim. Não era um trabalho, entendeu? E isso era muito comum na época também. Fazer uma graninha ali fazendo unha, mas eu tenho que arrumar um emprego, sabe? Tipo assim, eu preciso arrumar um emprego. E aí eu comecei a trabalhar num hotel bem conhecido aqui na minha região. E nesse hotel eu era garçonete e também eu fazia outros servicinhos gerais lá, auxiliava em outras partes também. Mas tudo ali questão de atendimento, né, dos hóspedes e tudo mais. E eu fiquei lá um bom tempo porque eu precisava de dinheiro. Meu filho era pequeno, tal, etc, né? Ele tinha que tomar um leite mais específico, que era bem caro. Então, assim, eu precisava de dinheiro, gente. Eu precisava de dinheiro. Então, eu trabalhava lá de diarista, ou seja, eu recebia por dia, eu não era registrada. E eu fiquei lá cerca de uns 2 anos nessa. Cerca de uns 2 anos eu fiquei nessa. Eu acredito que no máximo 2 anos. Eu fiquei trabalhando lá e dobrando. Então, eu praticamente não vivia. Porque se me chamasse domingo, feriado, sábado, o dia que chamasse eu ia. Porque eu pensava, se eu falar que eu não vou, depois eles não vão me chamar mais. E aí aconteceu que depois eu arrumei um outro emprego. Arrumei um emprego, só que esse emprego era lá no centro de São Paulo, gente. Primeiro, deixa eu falar pra vocês as dificuldades do hotel, pra depois eu ir pra essa parte. Lá no hotel, o horário era das 6 às 3, acho que era isso. E o outro era das 3 até sei lá que horas. Gente, eu dobrava, eu entrava às 6 e saía meia-noite, 1 hora. Eu realmente não tinha vida, né? Aconteceu de eu trabalhar um mês inteiro desse jeito, assim, tipo, mais de um mês inteiro desse jeito. Época de temporada de festas, porque lá era, na época, né, era um hotel fazenda. Agora ele é um hotel... Assim, tem eventos, tem um monte de coisa lá junto, sabe? E eu não tinha vida, gente. Eu trabalhava como? Pra lá e pra cá, andando o tempo todo. Andando, em pé. Chegou uma hora que parecia que meu pé não fazia parte do meu corpo. Eu só andava, mas eu nem sentia ele mais. Era bem dificultoso, era bem sacrificioso. E na época que eu ganhava lá era R$70 a diária, como eu dobrava 140 a diária. Então, né, pro que eu precisava, o dinheiro dava de boa. Isso na época era um dinheirinho bacana. Mas, gente, era muito sacrificioso. E eu lutei muito para ser registrada lá, não consegui. E aí foi quando eu arrumei esse outro emprego, que era com telemarketing, lá no centro de São Paulo, no centrão mesmo, no centrão. Trabalhei ali pela mesma empresa, eu trabalhei em 3 sites. Um ali do ladinho do Metrô Paraíso, do ladinho ali da Paulista. Um na Barão de Limeira e um na Duque de Caxias. Então, tipo, dependendo do setor que você tava, você mudava de site, né? De local. Então eu trabalhei nesses 3 sites e eu fiquei lá por 2 anos. Eu gostava muito de trabalhar lá, mas eu levava 3 horas pra ir, 3 horas pra voltar. Pegava, tipo, sei lá quantos ônibus, nem me lembro. 1, 2, 3, acho que 3 ou 4 ônibus pra chegar lá. Porque eu moro aqui bem longe, gente. Eu moro aqui no Potoverá, e do Potoverá até o centro de Tapecerica, de Tapecerica até... E vai indo embora. Na época eu não tinha... Hoje já é bem mais fácil chegar no centro de São Paulo daqui de onde eu moro, né? Tem metrô que vem até mais próximo, mas na época eu não tinha essa facilidade toda não, tá? Então eu tinha que pegar um ônibus 3 horas pra ir, 3 horas pra voltar, ou seja, 6 horas era só de ônibus. E mais 6 horas e 20 de trabalho, porque telemarketing é 6 horas e 20, e aí eu sempre fazia hora extra. Então pensa, gente, eu também não tinha vida, eu não tinha vida, era 6 por 1, eu sempre folgava no sábado ou no domingo, e era isso, tá? Então, era muito legal trabalhar lá, eu gostava muito, mas realmente era bem sacrificioso, né? Ficar pegando 3 ônibus pra ir, 3 ônibus pra voltar, acho que era 3 ônibus ou 4, não sei. 3 horas
pra ir, 3 horas pra voltar, que era o tempo que eu ficava no trabalho, eu ficava no ônibus também. Então, complicado. Foi quando eu saí de lá. Eu saí, pedi pra sair e fiquei um tempo de boa. Fiquei mais ou menos 1 ano desempregada. Mas aí, nesse 1 ano que eu fiquei desempregada, o que eu fiz? Fui fazer unha. Como? A domicílio. Isso mesmo, fui fazer unha a domicílio. Fui fazer unhas a domicílio, só pra ter um dinheiro até eu resolver arrumar outro emprego, né? Falei assim, não, vou dar um tempo, depois eu procuro outro emprego. Por enquanto eu vou fazendo uma unha aqui pra eu ter um dinheirinho, né? Então era isso que eu pensava, assim, na minha cabeça naquela época, né? Então, como que eu fazia, gente? Eu fazia unha a domicílio, mas como eu disse, né, naquela época, você não usava muitos materiais, né? Igual hoje, hoje tem toda a biossegurança e tudo mais, mas na época não tinha nada disso, gente. E era geral, tá? Então, eu catava minha malinha, que era uma malinha assim, pequena, né? E eu ia por aqui pelo bairro mesmo. Eu ia. Aí, por exemplo, eu marcava da minha tia, né? Que fica aqui no bairro mesmo, eu ia andando e tudo. Às vezes, né, dependendo do lugar, eu ia de ônibus, mas eu só ia de ônibus pro centro de Itapecerica, né? Porque daqui pro centro é uma distância, e também para o centro de São Lourenço, porque eu atendia a domicílio lá também, né? Que são os locais mais próximos assim, né? E aí o que aconteceu, gente? Um exemplo, eu ia atender minha tia, aí no dia que eu ia, ela falava assim, olha, minha amiga fulana também vai querer fazer, ela vai estar aqui. Aí eu já sabia. Eu não, ok. Aí lá do outro lado da casa da minha tia, numa outra vilinha que tem lá perto, só descer a rua, atravessar a passarela, já tá na outra vilinha. Eu tinha umas clientes lá. E aí quando uma marcava, todo mundo que tava na casa fazia também. Já aconteceu de eu ir numa casa, fazer a unha de uma pessoa, e quando eu cheguei lá, tinha a prima, a irmã, a tia, a mãe, a avó, todo mundo querendo fazer. Só que assim, gente, todo mundo queria fazer pé e mão decorada. E demorava, então, tipo, já aconteceu de eu não conseguir atender todo mundo. Aí eu vim embora chateada, mas aí eu marquei um outro dia, entendeu? Mas assim, sabe quando você não tem R$ 1 na sua carteira? E de repente você fala, tem uma cliente, vai dar R$ 20 o pé e a mão. Quando você chega lá, tem mais 5 pessoas querendo fazer, você sai de lá com mais de R$ 100. E assim, na volta, era interessante essa parte da história. Porque na volta tem um mercadinho, né? Que na verdade pra mim não é um mercadinho, é um mercado mesmo, porque você encontra de tudo lá. Inclusive a dona desse mercado hoje é minha amiga, é minha cliente. Mas isso já foi de pouco tempo pra cá, sei lá, 2 anos pra cá. E eu sempre que eu atendi essas clientes todas aí nessa região que eu acabei de falar, que é uns 15 minutos daqui andando, tá? Eu passava no mercado e comprava já umas coisas pro meu filho, tipo, tudo coisa bobagem, bolacha recheada, Danone, essas coisinhas assim que criança gosta, né? Na época ele era criança. Então, nessa época aí eu acho que ele tinha uns 4 anos, por aí. E aí eu passava lá e já comprava umas coisinhas pra ele e ainda sobrava dinheiro. Em um dia de trabalho, gente, que eu nem ganhava tanta coisa, era tipo essa faixa aí. Em um dia, em uma única casa, né? Que no caso, nessa casa aí, por exemplo, nesse dia eu recebi mais ou menos uns R$ 100, porque eu não conseguia atender todo mundo, né? E aí, se ainda tinha uma comodidade, como lá é bem pertinho do ponto de ônibus, eu poderia pegar um ônibus e vir pra minha casa.
porque era 15 minutos andando, mas se tivesse, tipo, anoitecendo, essas coisas, eu preferia pegar o ônibus, né, pra descer já aqui no ponto da minha casa. E é isso, gente. A domicílio eu trabalhei por 1 ano, tá? Já chegamos em 15 minutos de vídeo, vou encerrar, eu vou já encerrar essa parte aqui. Por 1 ano eu fiquei trabalhando a domicílio e foi assim, eu tive experiências assim incríveis, que inclusive se eu não tivesse passado por essas experiências, eu não conseguiria repassar para as minhas alunas, né, que hoje eu ministro o curso e tudo, mas nós vamos chegar lá, né, eu não conseguiria passar para minhas alunas as dificuldades que elas podem ter, tipo, para elas terem um ponto de vista do que elas vão fazer. Ah, vou trabalhar num salão, vou abrir meu espaço, vou ir trabalhar num lugar que vai disponibilizar para mim as coisas, né? Enfim, para ela saber se direcionar, tá bom? Então, assim, essa foi a parte da história onde eu iniciei aí, onde eu vi, né, que eu conseguia ter uma grana até eu arrumar outro emprego, que nesse momento eu ainda falava, não, eu vou arrumar um emprego, porque esse aqui é só pra eu não ficar sem dinheiro enquanto eu tô desempregada, entendeu? Então, é isso. Fica ligada aí nos próximos capítulos para saber a continuação de tudo isso. Os vídeos vão ter mais ou menos esse tempo aí para não ficar muito longo, né? E cansativo para vocês e para que vocês entendam bem, para ficar bem separadinho cada parte, tá bom? Então é isso. Se você também trabalhava CLT ou trabalha ainda, conta aqui pra mim. Se você quer sair do CLT, coloca aqui pra mim também, coloca a sua história. Fala pra mim se você já trabalhou a domicílio ou se você tem interesse em trabalhar a domicílio, porque eu vou falar sobre isso, tá bom? Então acompanha, continua acompanhando, coloca aqui o seu relato sobre alguma parte desse vídeo que você se encaixou, que você se achou, né, nesse vídeo, e nos vemos no próximo. E não esquece de salvar essa playlist e não esquece também de ativar as notificações para você saber sempre quando entrar o vídeo novo aqui no canal, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo. Beijos!